Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos neste momento, pedindo, meu Deus, a Tua direção, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Fala conosco, meu Deus, nesta hora, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações e que cada coração aqui esteja, meu Deus, aberto, Senhor, a receber a Tua palavra nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco, amém. Assente-se no seu lugar, graças a Deus. O profeta Joel fala a respeito de um tempo ruim, mas também de promessas que viriam sobre a vida do povo, e esse povo não é apenas o povo lá do passado, mas também isso se estende a nós todos. Então são situações da vida e promessas de Deus de restituição. E o texto, logo no começo do profeta Joel, fala assim: olha, contem aos seus filhos, e contem aos filhos dos filhos, e que assim vá de geração em geração. E contar o quê? E aí fala o que deve ser contado, que diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então fala aqui a respeito de uma desgraça completa. Ela não era parcial. O que um dos gafanhotos deixou, o próximo comeu. O resto daquilo que o outro deixou, o próximo comeu. E o resto daquilo que o último deixou, veio o último, chamado destruidor, e acabou com tudo. Quando nós lemos a respeito dos gafanhotos, nós entendemos que aqui são maldições lançadas sobre o povo. Maldições. Pastor, mas uma maldição pode alcançar a minha vida? Depende. Se nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo, não há maldição que nos alcance, não há seta maligna que fira a nossa carne. Mas se há brechas, lá em Tiago, em 1 Pedro na verdade, fala que o Satanás, o diabo, ele é como um leão, rugindo ao nosso derredor. Ele está procurando alguém que ele possa devorar. Então, se procura uma brecha na vida, mas uma pequena brecha, irmãos, ela pode causar um grande estrago. Repita assim comigo: uma pequena brecha pode causar um grande estrago. Tem uma história, eu já contei essa história há um bom tempo atrás, mas fala a respeito de um lenhador, que ele tinha ali os seus discípulos, os seus alunos. E esse lenhador, ele cortava lá as lenhas, as madeiras no mato, né? Derrubava as árvores, e ele ensinava os alunos a derrubarem as árvores. E na formatura dos alunos, ele pedia para os alunos escolherem algo que aquele lenhador pudesse dar de presente. E num determinado dia, um dos alunos pediu para o professor, para aquele lenhador experiente, falou para ele assim: olha, eu quero que o senhor me dê aquela tarisca, a menor de todas. Talvez você não saiba o que é uma tarisca, mas é uma base, é um suporte, que ela vai aumentando de tamanho, porque ela é colocada ali quando o lenhador ele abre a lenha. Então ele começa a colocar ali um apoio, um suportezinho, para que a lenha fique sustentada, para ela ir abrindo, e vai aumentando essa tarisca, esse pedaço de madeira, ele vai aumentando, conforme a abertura da lenha vai aumentando. Quantos entenderam? Diga amém. Sabe aquele suportezinho que tem de porta, que é fininho na ponta e ele vai aumentando? Quem tem essas basezinhas de porta em casa?
que é para segurar a porta ali, é de borracha, ele começa fininho e vai aumentando. Assim é a tarisca. E aquele aluno pediu a menorzinha de todas, falou, eu quero aquela pequenininha de lembrança. Ele falou, você pode pedir a maior, você pode pedir a de segundo tamanho, todas, menos a menor. Ele falou, mas por quê? Porque é com a menor que eu começo todo o trabalho. Na nossa vida, os problemas eles não entram de forma avassaladora. Normalmente é com uma pequena rachadura, com uma pequena brecha, com uma mínima abertura. Então, os problemas começam a surgir. Você já percebeu que é assim na nossa vida? Que não vem tudo de uma vez. Vem surgindo, surge um problema, a gente não lida com ele, deixa aquele problema talvez crescer. Aí vem um problema maior, porque a gente não lidou com aquele primeiro. Não teve o cuidado que tinha que ter. E aí quando vem o segundo, então, a gente tenta pensar no primeiro, mas aí logo na sequência vem o terceiro, vem o quarto, e assim vem seguindo os problemas. E aí parece que tudo aconteceu de repente, e não foi. Em algum momento houve uma abertura, em algum momento houve uma pequena brecha, um pequeno trincado, que deixou tudo acontecer. Uma represa que suporta bilhões e bilhões de litros de água, ela não se rompe porque tem o peso da água, ela foi feita para suportar aquilo. Mas ela se rompe porque houve uma pequena rachadura, que não houve atenção, não houve cuidado, então ali o negócio passou, a água começou a vazar, ninguém deu atenção e foi abrindo, 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 até que no momento não se suportou mais. A gente vê, irmãos, às vezes, cidades praianas sendo criadas dessa forma, ilhas sendo formadas desse jeito. A água passa um pouquinho, daqui a pouco passa um montão, daqui a pouco isolou um pedação de terra. Mas voltando aqui para o texto, eu quero que você entenda que um pequeno problema, ele pode causar um problemão, se ele não for cuidado. Então nós precisamos ter atenção aos pequenos problemas. É a torneira pingando, é o chuveiro pingando, é uma luz que fica acesa o dia inteiro. Os pequenos problemas, eles geram grandes transtornos. Fala comigo assim, pequenos problemas podem gerar grandes transtornos. Mas o Senhor, Ele nos dá o escape. Quando nós vemos os problemas chegando, nós podemos tomar atitudes na nossa vida que vão cessar o crescimento dos problemas. Mas e pastor, se na minha vida já afundou tudo? Aí também tem solução. Nada está perdido. Também dá para ter solução. E a solução é a mesma, seja para aquele que está vendo o problema começando, seja para aquele que está no meio desse caminho, ou seja para aquele que já estourou tudo. Já o problema não se suporta mais. A solução é uma só. E o profeta Joel, ele dá também o escape. O profeta Joel fala a respeito de como seria o escape daquele povo, e isso diz respeito a nós. No capítulo 2, se você puder abrir na sua Bíblia, na sua versão, talvez seja diferente da minha, você pode acompanhar na sua Bíblia e também aqui na tela. Capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. E aqui vem a regra: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Irmãos, aqui é como se fosse uma receita de bolo, esses 3 versículos que nós lemos, o versículo 12, o 13 e o 14, uma receita pronta, um texto pequeno, que às vezes a gente passa batido, porque o profeta Joel é tão pequenininho que você senta,
quando você começa a ler, já terminou, você já levanta, não deu nem tempo de cruzar a perna. De tão pequeno que é o profeta Joel, mas o texto é riquíssimo. E o que nós lemos aqui? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O Senhor está falando conosco neste momento. Diz assim: convertam-se a mim de todo o coração. E aqui está a primeira dica, o primeiro ingrediente dessa receita poderosa. Convertam-se a mim de todo o coração. Converter-se é você mudar de rota, é você virar completamente. Então, como se a gente fosse fazer uma curva com o carro, já imaginou se eu não viro a direção o tanto que precisa? Não é completo, está entendendo isso? Então eu preciso virar a direção o tanto necessário para que aquela curva seja feita. E se eu não virar ela o suficiente? E aí significa que eu não fiz o que precisava ser feito, então o carro vai sair pelo canteiro. E é isso o que o texto diz: convertam-se a mim de todo o coração, não é em partes. Às vezes, quando a gente começa a caminhada com Cristo, quando nós entendemos o chamado de Deus, talvez a gente não entregue o coração por completo, mas para aqueles que estão iniciando na caminhada com Cristo, é totalmente compreensível e aceitável, porque é uma caminhada, é um conhecimento de quem é Jesus. Então, a pessoa ela vai conhecendo Jesus e ela vai confiando nele conforme ela vai caminhando. E é assim também na nossa vida. Quando nós vamos conhecer o nosso cônjuge, a mulher vai conhecer o marido vai conhecer a mulher, eles não vão e se casam. Hoje não é mais assim. Tem um tempo que hoje, nessa era moderna, é chamado de namoro. Namoro. Pastor, mas não foi sempre assim? Não. Namoro é coisa nova, irmãos. Não tem 200 anos que isso existe. Namoro é coisa nova. Antes era assim, ó, você vai casar com fulano, pronto, está casado, tchau. É seu marido aqui, é sua mulher ali. Era assim. Hoje nós podemos escolher, podemos conhecer. Então, quando nós passamos a conhecer Jesus, nós vamos confiando a Ele as áreas da nossa vida, e isso quer dizer também as áreas do nosso coração. Pastor, e quando é que eu coloco o meu coração inteiro na presença de Deus? Quando você conhece Jesus de todo o seu coração, então todo o seu coração passa a pertencer a Ele. Mas o texto diz: convertam-se a mim de todo o coração. Então nós precisamos correr para conhecer quem é Jesus. Nós precisamos acelerar o passo para saber quem é Jesus, para colocarmos nas mãos dEle todo o nosso coração, para confiarmos nele a nossa vida por completo. 100%, não 99%, 100%, não 98%, 100%, irmãos. Fala comigo assim: 100%. E aí vem os próximos itens da receita. De que forma? Com jejuns, com choro e com pranto. Aqui começa a compreensão de como é que eu consigo confiar nele plenamente. Com jejuns, com choro e com pranto. Por quê? Eu entendo que em determinado momento eu preciso jejuar. O jejuar é consagrar a vida. É você deixar o alimento, deixar a bebida de lado. E aqui, quando eu estou falando alimento e bebida, você compreenda bem compreendido, por favor. Deixar de lado e então ter um tempo exclusivo com Deus. É possível? Claro que é. Totalmente possível. Você pode jejuar um período do dia, você pode jejuar um dia inteiro, 24 horas, 3 dias, 7 dias, 40 dias. Pastor, vou morrer. Não morre, irmãos. Ninguém morre por jejuar. Ninguém morre por jejuar. O contrário disso é verdade, que nós temos vida e vida em abundância. Porque é momento de nós deixarmos algo que talvez satisfaça a nossa carne, que talvez nos dê prazer no paladar, nos dê prazer no estômago. Então a gente sacrifica por um tempo para buscarmos ao Senhor com alegria. Então nós compreendemos que determinadas áreas da vida também precisam pertencer a Ele.
Então é necessário que o povo de Deus saiba jejuar. É necessário que o povo de Deus tenha o hábito de fazer jejuns, de consagrar ao Senhor momentos da sua vida. E eu não quero perguntar aqui, pedir para ninguém levantar a mão para não constranger ninguém, mas você aí no seu coração, responda a você mesmo: há quanto tempo talvez você não tenha jejuado? Há quanto tempo talvez você não tenha chorado na presença de Deus? Há quanto tempo talvez você não tenha dobrado os seus joelhos no seu quarto, no seu banheiro, na sua sala, seja onde for, no seu lugar ali em que você talvez costumava orar, e você não tem se prostrado na presença dEle, chorado, gritado, urrado na presença dEle? Há quanto tempo talvez você tenha deixado isso lá para trás? Mas é necessário que nós voltemos à essência, que nós voltemos à nossa origem, a origem do cristão. E todo cristão sabe disso, irmãos. É ler a palavra de Deus, é jejuar, consagrar ao Senhor, é orar ao Senhor, é cantar ao Senhor, é se dedicar a Ele. São as partes da nossa vida que nós entregamos ao Senhor. Todo cristão faz essas coisas, irmãos. Lê a palavra, ora, jejua. Todo cristão faz isso. É um tripé da nossa vida. Pastor, e se está faltando alguma coisa? É como qualquer tripé. Tem um tripé segurando o microfone ali, ó. 3 pés: jejum, oração, leitura da palavra de Deus. Se faltar um deles, vai permanecer de pé? Cai. Não fica de pé. Então nós precisamos ser sustentados. A nossa vida é sustentada com orações, com jejum, com conhecimento de quem é Jesus. É assim que a nossa vida espiritual é sustentada. É assim que a nossa vida material, ela vai em frente, porque a nossa vida espiritual vai bem. Então, se porventura você negligenciou em algum desses pontos, corrija isso, corrija a sua rota, corrija o seu caminho. Quem aqui usa navegador, aquele GPS, aquele software que diz o caminho, nos orienta como é que a gente vai, vira à esquerda, vira à direita, buraco à frente, lombada? Quem já usou? E aí, provavelmente você que usa esse sistema, você já errou o caminho em algum momento, por uma distração, por alguma coisa você errou e entrou num caminho errado ou seguiu adiante quando era para virar. Isso só acontece, irmãos. Quando eu viajo cansado, numa das viagens que eu estava viajando cansado, voltando para cá, para casa, eu errei 3 vezes, irmãos, com o GPS na minha cara. Eu errei 3 vezes, tão cansado que eu estava. Pastor, você não enxergava, mas eu estava tão cansado que eu errei. Errar faz parte. Mas o GPS, quando a gente erra, ele fala assim: olha, desiste, volta para onde você estava, porque você não vai conseguir onde você deveria chegar. É assim que o GPS fala com a gente, mal educado? Não, ele fala assim, traçando nova rota, reajustando a rota, reajustando o caminho. Ele dá uma solução: olha, vira aqui, faz um retorno daqui 15 quilômetros. Vai dar trabalho? Vai, mas tem que fazer. Aí você vai, faz aquela volta toda, faz o retorno, pega o caminho de novo. A nossa vida com Deus, irmãos, é desse jeito. A gente tropeça no caminho. Ninguém anda perfeito. Nós somos pecadores, somos falhos. Mas o Senhor nos dá o escape. O Senhor nos dá a saída, irmãos. O Senhor, Ele nos orienta como nós devemos fazer. Cada passo, mesmo a gente errando, mesmo a gente se distraindo e às vezes perdendo o caminho, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá a direção, mas está aqui, de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. E o versículo 13 começa assim: rasguem o coração, não as suas roupas. Porque havia um hábito, quando as pessoas entristeciam,
elas rasgavam as suas vestes, elas se vestiam de panos de saco. E o profeta aqui já está dizendo: olha, não é mais hora de rasgar as roupas, é hora de você olhar para dentro de si e rasgar o seu coração. Não é hora de você meter o pé na porta, é hora de você olhar para dentro do seu coração. Não é hora de você jogar as coisas pelo chão, jogar prato, quebrar as coisas, joga celular, perde o controle. Não, é hora de você rasgar o seu coração. O seu coração. É hora de você olhar para dentro e ver que aqui dentro precisa ser cuidado. Não destrua as coisas. Não bata a porta do carro, não bata a porta de casa, não jogue o celular na parede, não dê um murro na televisão. Rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração. E aí diz o seguinte, o texto continua: convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Pastor, então Deus se arrepende? Não. Arrependimento é quando eu olho algo que eu fiz, eu sinto que eu fiz errado e eu vou mudar. Não, ajuste de rota é diferente. O Senhor, Ele reajusta a rota, porque nós mudamos o nosso coração, porque nós mudamos o nosso entendimento, a nossa compreensão. Quem sabe, olha só, versículo 14, se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar por nós, ao passar pelas nossas vidas, porque nós estamos buscando a presença dEle, deixe uma bênção. Deixe uma bênção. É possível que Deus deixe uma bênção nas nossas mãos, mas essa bênção que Ele deixa é a última parte da receita do bolo. Diz assim: para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. E aí é uma pergunta: quem sabe? Será que Ele não pode mudar de ideia e colocar algo na nossa mão, para que daquilo que Ele nos dá, nós possamos ofertar ao Senhor? E aqui fala a respeito da oferta completa. Pastor, vai pedir oferta? Não, já foi orado por oferta, mas eu quero te ensinar. Oferta de cereais e libações, a oferta completa, a oferta do pão e do vinho, a oferta daquilo que nós vamos comer e a oferta daquilo que nós vamos beber. Quem sabe o Senhor não colocará nas nossas mãos algo que nós possamos ofertar a Ele. Meu Deus, o Senhor vai dar para nós algo para nós ofertarmos a Ele? Sim. Jeová Jireh, Ele é o que nos provê todas as coisas. Não foi assim lá quando Abraão foi sacrificar Isaque, que o Senhor havia pedido a Abraão, feito desafio a ele. E quando Abraão estava com uma mão levantada, já com a faca na sua mão, então o Senhor falou para Abraão: Abraão, não faça isso. Então Abraão olha para o lado e vê ali um carneiro, um cordeiro, para ser sacrificado. E ali então ele declara: Jeová Jireh, o Senhor proveu para si a oferta. O que nós trazemos diante do altar, irmãos, é nosso. Como é que é nosso se o Senhor não nos deu? Tudo que nós trazemos diante do Senhor, seja aquilo que nós entregamos no altar, seja o levantar das nossas mãos, sejam as lágrimas que descem dos nossos olhos, não foi o Senhor quem nos deu? Não foi Ele que nos deu todas as coisas? Então nada nós podemos dar a Deus que não seja dEle. Nada nós podemos entregar ao Senhor que Ele não nos tenha dado. Se nós pertencemos a Ele, se a nossa vida pertence a Ele, então tudo que nós entregamos a Ele é porque antes Ele nos deu. E essa receitinha de bolo aqui, ela é maravilhosa.
fala a respeito do sacrifício completo. E o sacrifício completo não é aquilo que nós ofertamos diante do altar de Deus apenas, que nós trazemos aqui, mas é o corpo e o sangue. E não é o corpo e o sangue de Cristo, é o nosso corpo, o nosso sangue, é a nossa vida completa diante do Senhor. E é por isso que Jesus, Ele entregou tudo. Ele entregou o corpo e Ele entregou o sangue. Ele sacrificou a carne e Ele sacrificou o sangue. E o que isso quer dizer? A carne é o que nos sustenta, esse corpo que Deus nos deu. E o sangue, a palavra de Deus diz que no sangue existe vida. E aí a medicina vem e descobre que lá no sangue, o sangue pode ser passado de uma pessoa para outra. Porque quando o sangue entra no corpo de uma pessoa, ali é colocada vida. Tem vida no sangue. Mas lá o Senhor já sabia, foi Ele que fez. Foi Ele que programou tudo isso. Então Jesus, Ele entrega a vida dele por completo. Ele não entrega uma bolsa de sangue, Ele entrega o sangue todo dele. Todo o sangue derramado por amor a nós. O corpo dele, todo sacrificado por amor a nós. O sacrifício completo. Então nós precisamos nos entregar a Ele por completo. Por completo. E as promessas? Joel capítulo 2, versículo 23 e 24. Diz assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Aleluia. Versículo 26. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. O profeta Joel fala das desgraças, dá a receita e nos fala das promessas. As promessas de Deus estão sobre nós, irmãos. Você nunca mais será envergonhado. Você nunca mais passará pela vergonha que talvez você já passou na sua vida, que talvez você esteja passando nos dias atuais. O Senhor vai te honrar. As eiras se encherão de trigo, os lagares se encherão de vinho e de azeite. A alegria será completa sobre as nossas vidas. Aleluia, porque Ele tem nos abençoado. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: a minha alegria será completa, porque Ele tem me abençoado. Aleluia.